Eu tenho 31 anos e decidi colocar o balão porque estava numa fase da minha vida que tinha sido mãe há um ano e não conseguia perder peso, e então decidi fazer aqui uma pesquisa do que é que me podia ajudar, e encontrei a preparação dermostética, que me suscitou algum interesse, e eu vim fazer a consulta de acompanhamento. Gostei muito do que me apresentaram, por ser uma solução a 360, não só a colocação do balão, que eu acho que é mesmo muito importante, agora ainda mais depois de ver e saber os resultados. Cláudio, tu não colocaste o balão por cápsula, optaste pelo balão intragástrico, mas o que é certo é que os resultados, infelizmente, não foram os melhores. Nem os melhores, nem os piores. Foram péssimos. Não houve resultados. Cláudia Neves tem 44 anos e confiou a 100% num procedimento médico vendido pela clínica Corporação Dermostética para perder peso. Quando decidiu avançar para a colocação de um balão intragástrico, pesava 83 quilos. Não foi obesidade de todo, mas sentia-me mais pesada do que o normal. Acho que a minha idade também já requer alguns cuidados, e daí ter procurado uma clínica para fazer uma cirurgia estética onde não fosse demasiado invasiva e que conseguisse fazer a minha vida no meu dia normal. O primeiro contacto com a clínica dá-se através da internet. No dia 26 de dezembro de 2024, quando é recebida pela primeira vez na Rua Castilho, em Lisboa, Cláudia Neves manifesta a intenção de realizar uma lipoaspiração. Mas as pessoas que a recebem, Daniel Silva, o diretor-geral, e Pedro Monteiro, do apoio clínico, convencem-na a optar por uma solução diferente, supostamente mais eficaz, com base numa campanha promocional em vigor. Mas o negócio, com um propósito clínico, acaba por ser fechado sem a presença de um médico ou diretor clínico. Então ofereceram-nos essa promoção de um balão intragástrico que tínhamos que pagar até ao dia 31 de dezembro para que o valor fosse mais baixo, etc. E pronto, nós acabámos por ficar convencidos que iria ser bom. Mas o que é certo, Cláudia, é que à distância desse dia sente claramente que acabou por ser pressionada a optar por aquilo. Muito pressionada. Aliás, eu confesso que a semana antes, que foi o processo todo até colocarmos, até pagar o balão, fomos demasiado pressionados ao ato. Ou seja, eu tentei que me enviassem logo uma fatura pro forma, com recibo, etc., antes de fazer a liquidação, e inclusive nessa altura senti-me pressionada que não, tenho que pagar já, porque senão não tenho acesso à promoção, porque em vez de 3.000 e não sei o quê, é 2.850. Eu pronto, ok, até perguntei se havia hipótese de pagar metade antes, para sinalizar, como se fosse um sinal, e depois do ato pagar o restante. Disseram logo que não, para ter acesso à promoção que tinha que pagar a totalidade antes. Quem quer comprar uma lipoaspiração e sai da empresa com uma coisa completamente diferente, temos que averiguar porque é que saiu com uma coisa diferente. E saiu com uma coisa diferente porque lhe foi imposto quase que teria que comprar aquilo que seria muito melhor e que teria que comprar e decidir rapidamente porque havia uma promoção. Isso é proibido pela lei das práticas comerciais, das más práticas comerciais. Portanto, não se pode. Porquê? Porque não dá ao consumidor o tempo necessário para esclarecidamente decidir. A alegada má prática comercial é apenas uma das acusações que Cláudia Neves faz à Corporação Dermostética. Nesta fase, a mulher que se dedica à mediação imobiliária estava ainda longe de adivinhar o pesadelo que teria pela frente. Cláudia Neves foi sempre acompanhada pelo marido em todo o processo. O geólogo de profissão também acreditou nos efeitos do procedimento médico e pagou para a colocação de um balão intragástrico, mas com resultados bem diferentes. Por cada um dos procedimentos, o casal desembolsou a pronto 2.850 euros. Sem a adesão à campanha, teria de pagar 3.990.
verde da Direção Clínica da Corporação Dermostética a cargo do Dr. João Lima Gabriel, o procedimento médico avança. Na linha do tempo que marca a experiência negativa de Cláudia Neves, há uma data incontornável. A 7 de fevereiro, coloca o balão intragástrico na Clínica da Beloura, em Sintra, volta para casa, mas as dores e os vómitos constantes acompanhados de sangue obrigam-na a um internamento de urgência sem o apoio clínico da Corporação Dermostética. Quando cheguei a casa, começou o maior desconforto. Começou a ser muito pouco espaçado as dores no estômago, as náuseas, os vómitos e gases, etc. Entretanto, foi quando eu comecei a ficar mais preocupada, porque cada vez que sentia aquele vómito vinha o suco gástrico à boca, vinha um sabor horrível, como se fosse de medicação. Até que começou a vir sangue juntamente com isso. E foi aí que se assustou? Sim, aí já não deu para aguentar mais, porque estava super aflita e já era de noite, já eram 2 e tal da manhã. Foi quando começámos a fazer telefonemas para a Clínica da Beloura, ninguém atendia, para a Corporação Dermostética ninguém atendia em lado nenhum, tive que recorrer às urgências de outro hospital, que no caso foi à CUFTES. O repórter sábado conseguiu comprovar que Cláudia Neves e o marido tentaram contactar de forma repetida o número de SOS fornecido pela clínica, bem como todos os outros canais de comunicação que tinham à disposição. A última chamada para o número SOS aconteceu às 2h48 da manhã. Desde a madrugada de 8 de fevereiro, após o pagamento de 3.100 euros até amanhã de dia 10, Cláudia esteve internada na CUFTES. A conclusão do relatório, à qual tivemos acesso, revela que o balão se localiza no corpo distal com moderada distensão a montante, sugerindo algum efeito obstrutivo. A partir desta altura, revoltada e sem o esperado apoio clínico da Corporação Dermostética que garante manter-se até hoje, Cláudia inicia uma batalha para reaver tudo o que gastou com o procedimento médico e as despesas de internamento na CUFTES. Boa tarde. Sim, muito boa tarde. Fala Cláudia Neves. Estou a falar com... Pedro. Olá Pedro, como está? Tudo bem? Está boa. Está tudo bem, obrigada. Então eu estava a ligar para saber qual era o ponto da situação. Até hoje, já estamos aqui a 20 de maio, não é? Não tenho obtido nenhuma resposta? Não. A dona Sandra Martins falou comigo no dia 8 de abril. Disse que até ao final da semana que me contactava e até hoje nada me disseram. Eu confesso porque lá está, não é a minha área, eu pensava que esse assunto já estaria a ser resolvido. Apesar dos telefonemas, dos e-mails e de toda a documentação enviada para a Corporação Dermostética, Cláudia Neves continua sem respostas. O canal de comunicação deixou de funcionar. A clínica rejeita a devolução do dinheiro e tenta compensar com um tratamento alternativo que já foi rejeitado. Podemos concluir que a Cláudia perdeu totalmente a confiança nesta empresa? Eu perdi totalmente a confiança nesta clínica no momento em que eu faço o primeiro telefonema após a colocação e não me é atendido. Completamente. Sente-se abandonada? Sente-se completamente. Este sentimento é partilhado pelo marido José Roma, que acabou também por retirar o balão intragástrico por falta de confiança no procedimento. Para mim não faz sentido porque a qualidade que eles têm passou para zero e nada do que eles me vão vender eu compro agora. Nada. Não estando aplicado, ela tem direito a ser ressarcida, portanto, do dinheiro que dispendeu e do dinheiro que dispendeu nos tratamentos, portanto, na hospitalização e tudo isso, portanto, é ressarcível. No dia 8 de abril e depois de muitos telefonemas e e-mails aos quais o repórter sábado teve acesso, Cláudia Neves recebe um telefonema de Sandra Farausto, a diretora comercial da clínica. No final da ligação, ficou a promessa de uma resposta para breve, algo que não se concretizou.
E a partir do momento em que vai para uma instituição privada, pede-nos a despesa a nós para pagar. E isso eu não lhe posso garantir, vai ser paga, não depende de mim, percebe? Ó Sandra, mas enquanto diretora comercial, você entende que é correto estar a querer substituir uma situação por um outro tratamento em relação a uma pessoa que se sentiu insatisfeita, que passou por um mau bocado e que recorreu aos números que vocês lhe deram para lhe dar apoio e esses números não funcionaram? Portanto, ela só vai para a CUF... Sandra, ela só vai para a CUF porque efetivamente os números não funcionaram naquela sexta-feira. E as mensagens, Sandra, em como foi dado o apoio durante esse processo. Acredito que ela tivesse indisposta ao ponto de não aguentar, eu não ponho isso sequer em causa, mas os contactos que lhe foram dados, e temos as provas de que foram trocadas mensagens e telefonemas. Então, mas como é que a Corporação Dermostética justifica depois de tanto tempo, cerca de 10, 11 dias, para ela retirar o balão intragástrico naquelas condições em que ela se encontrava? É que ela não se encontrava bem. É uma parte médica. Mas, Sandro, mas infelizmente o procedimento é mesmo esse, a colocação do balão não dá bom estar. O repórter sábado insistiu e conseguiu obter uma resposta por parte de Daniel Silva. O diretor-geral da Corporação Dermostética destaca a despesa realizada com o procedimento médico e argumenta que nunca deu autorização para o internamento na CUF-Tejo. Nós, para fazer um procedimento deste género, nós temos que o fazer. Agora, falando abertamente de valores, de dinheiro, nós temos que fazer o pagamento de um balão, temos que fazer o pagamento do bloco, que é subcontratado, temos que fazer o pagamento do gastro, temos que fazer o pagamento do anestesista. Portanto, há aqui uma série de valores envolvidos que nem sequer ficaram na Corporação Dermostética. E, a partir desse princípio, nós não conseguimos devolver à Cláudia o valor que ela pagou e muito menos o valor que ela dispensou ou que gastou num local que nunca foi aprovado por nós. Sandra, mas uma pessoa que chega ao ponto de ter que ser internada numa unidade hospitalar, estabilizada, a vomitar sangue, sai dessa unidade hospitalar, comunica isso mesmo à Corporação Dermostética, eu acho que, na minha opinião, penso eu, que essa pessoa deveria ter sido intervencionada assim que possível, não é? 11 dias depois. Foi uma decisão médica e foi o mais célere que conseguiram. Isso aí eu não consigo lhe dar resposta porque não depende do meu departamento. A clínica está notoriamente a incorrer num incumprimento contratual. Em primeiro lugar, porque aquilo que vendeu já foi retirado e foi retirado pela própria clínica e causou transtornos fisiológicos ao próprio consumidor, que teve despesas noutra instituição, portanto, e que tem que ser também ressarcidas. E não só bastava, portanto, essa má prática, por um lado, como, para todos os efeitos, não quer pagar. Porque se diz que vai apresentar uma proposta, não a apresenta, eu penso, na minha perspectiva, que não tem vontade de extrajudicialmente resolver o assunto. Se aos 2.850 € aplicados na colocação do balão intragástrico juntarmos os 1.390 pagos durante os dias em que esteve internada na CUF, Cláudia Neves gastou no total 4.240 €. O que a move, para além do reembolso de tudo o que investiu, é o desejo de ver a justiça a ser cumprida. As feridas abertas por tudo aquilo que passou desde o dia em que colocou o balão intragástrico ainda estão bem presentes. Já internada na CUF, chegou a temer pela própria vida. Eu estava com algumas dores, começaram a vir muitas dores, então chamei a enfermeira e pedi se podiam reforçar a dose para as dores. E deram-me um medicamento na veia e nesse momento, ao fim de 3, 4 minutos, eu deixei de ver. E quando eu deixei de ver, eu fiquei aflita. Eu pensei, eu vou deixar de ver, dei cabo da minha vida. Pensei logo que tinha sido. Então chamei de urgência e fizeram algo novamente e depois aquilo passou. Mas foi uma reação que o meu corpo teve. Felizmente não foi grave. Mas sim, aí foi quando eu bati mesmo no fundo e pensei, nunca mais na minha vida eu quero este tipo de coisas. José, como é que foi o percurso daqui até à CUF com a Cláudia naquela condição? Palmeira, aquilo foi em crescendo, porque o procedimento acabou, eram 7 e tal, 8 da noite, a gente chegou à casa, eram 9 e tal, e
os sintomas começaram a ficar cada vez mais agudos. Dores, espasmos muito fortes no estômago, ela contorcia-se. Eu ainda tentei perceber se aquilo era uma forma do corpo compensar o objeto estranho que tinha lá dentro. E depois às tantas, quando comecei a sair sangue no vómito, chega, não dá mais. Apesar de todas as provas apresentadas por Cláudia Neves em relação à falta de apoio clínico e dever de assistência médica no dia em que se sentiu mal após o procedimento, o diretor-geral da Corporação Dermostética justifica desta forma a inação da clínica. Na verdade, a Cláudia diz-nos que ligou às 2h40 da manhã, não sei precisar, mas às cerca das 2 da manhã, e pelo que percebo, porque depois vim a perceber, a Cláudia ligou-nos por WhatsApp. Okay? Não sei se, na verdade, uma chamada de WhatsApp toca quando existe internet, mas sei que ela nos ligou uma vez por WhatsApp pelo print que nos enviou, que soubemos posteriormente. Nós não temos o registro da Cláudia efetivamente ter ligado para a clínica quando relata os sintomas, mas essa Cláudia diz que ligou, obviamente nós temos que acreditar. Os médicos têm um dever de assistência e de vigilância, não é? Ou seja, eu claramente, quando faço um procedimento, a seguir tenho que me preocupar com o pós-procedimento, não é só fazer o procedimento e, desculpa a expressão, largar, obviamente, o paciente à sua sorte. Portanto, qualquer procedimento tem um risco, muitas vezes, inclusive, as pessoas assinam um consentimento informado, exatamente, que as informa desse risco e que, naturalmente, faz fé dessa prova em como a pessoa conheceu os riscos a que ia ser sujeito, e face a isso, o médico, obviamente, deve prestar, principalmente nas primeiras horas após a intervenção, deve prestar assistência. Até conseguir retirar o balão intragástrico no Centro Cirúrgico de Lisboa, Cláudia Neves foi obrigada a esperar 11 dias. Mais uma vez, volta a apontar o dedo à Corporação Dermostética por falta de apoio clínico. A empresa defende-se garantindo que a cliente estava estabilizada, ignorando o dever de assistência médica ao qual está obrigada por lei. Quando falamos na CUF, portanto, um hospital de grande dimensão, e que menciona no relatório que a Cláudia deveria, e desculpe estar a ler porque era o que estava escrito, diz para retirar da alta em relação ao balão, e diz para retirar o balão assim que possível. Portanto, a CUF não estabilizou a paciente neste hospital que ela escolheu e diz que o balão teria de ser retirado assim que possível. Ora, se efetivamente este fosse um caso emergente e se houvesse essa necessidade, eu creio que a CUF não deixaria sequer a paciente ficar com o balão. Se fosse um caso de vida ou de morte, digamos assim, que a CUF teria retirado o balão e cobrado, obviamente, por isso. Ainda na CUF, o meu esposo estava constantemente a tentar entrar em contacto com o médico de forma a fazer a retirada do balão. E era hoje, era amanhã, e nunca me atendiam ao telefone, não resolviam. Até que houve um dia que eu estava a passar mesmo mal, com muitas dores, e liguei a chorar porque eu estava com dores horríveis mesmo. Era como se fosse... Eu posso dizer que as dores são idênticas de quando uma senhora está para ter o filho. Okay? É igual, são contrações, só que em vez de ser no útero, é no estômago. É a mesma coisa, é péssimo. E cada vez que vem a contração, a pessoa vomita. Eu já não estava a conseguir aguentar e liguei para o Sr. Pedro e pedi, por favor, retirem-me isto, por favor, marquem-me, por favor, arranjem uma forma. Se não for na clínica da Beloura, seja onde for, digam-me, eu vou a qualquer hospital tirar isto, eu quero tirar isto. A colocação de um balão não é um mero ato, desculpem a expressão, banal. É algo que deve ser, nas horas seguintes, seguido, vigiado, e qualquer pessoa que o faça deve ter a certeza de que a entidade que o colocou, vamos admitir uma clínica ou um médico, está disponível e, inclusive, tem essa iniciativa de vigiar a pessoa nas horas seguintes. Cláudia Neves denuncia que no Centro Clínico e Cirúrgico de Lisboa não assinou o consentimento de anestesia, facto que ainda hoje a deixa angustiada depois de a equipa médica ter relatado algumas complicações durante a retirada do balão. Sei que quando acordei no recobro, quando acordei da anestesia, as enfermeiras que estavam lá, e já eram umas 9h30 da noite,
disseram que eu tive que ser aspirada e que tinha tido uma espécie de paragem respiratória. Eu confesso que não sei o que foi porque estava a dormir, mas disseram que a coisa não tinha corrido assim tão bem. E aí foi quando eu pensei, mas eu não assinei sequer um documento de anestesia, do consentimento de anestesia, então se não tivesse aqui a contar a história, como é que teria sido? Depois do susto, Cláudia tenta agora virar a página colocando de parte qualquer tipo de procedimento estético para perder peso. O estilo de vida mais saudável fez com que conseguisse perder 9 quilos. O apoio do marido tem sido fundamental para superar a desilusão. José Roma explica ao repórter Sábado por que motivo também decidiu retirar o balão intragástrico no dia 20 de fevereiro. Eu retirei por 2 motivos. Primeiro, porque fiquei muito incomodado com a situação fiquei ansioso porque não sabia se aquilo me iria acontecer. E, portanto, se aconteceu a ela, a mim provavelmente poderia acontecer. E depois por uma questão de equipa. Se ela tirou, eu também quis tirar. Mas também sentiu desconforto. Desconforto, claro. Tive um desconforto no final que foi... também dores tive que tomar uns... Porque nós trouxemos uma carrada de medicamentos da farmácia e havia uns que era só para tomarem SOS, eu já estava nisso porque havia uma dor muito aguda no estômago. E decidiu retirar? Decidi retirar. A partir de agora, todos os passos para emagrecer são pensados ao detalhe e os conselhos e o acompanhamento do Dr. António Hipólito de Aguiar fazem parte de uma nova etapa. Em qualquer ato em que efetivamente haja uma possibilidade de haver reações que não são as reações desejadas, tem que haver permanentemente o dever de assistência a essa pessoa. Dever de assistência a esse que não se pode em nenhum momento confundir com uma prática comercial. As clínicas vendem os seus serviços, sim senhora, mas têm que perceber que tem que haver aqui uma componente ética e quando se trata de um envolvimento médico, o médico que, permitam uma expressão, dá a cara, o médico que é responsável pela clínica, tem o dever, de facto, de saber o que corre bem, mas mais ainda o que corre mal. E perante o que corre mal, ele tem que imediatamente, na minha opinião, atuar. E atuar é dar conforto ao paciente. O balão intragástrico, no entender do médico, pode ser uma opção, mas sempre depois de esgotadas todas as outras soluções, tais como uma alimentação mais saudável e exercício físico, mesmo que aliados a alguma medicação. E o balão funciona exatamente neste contexto. É colocado um equipamento dentro do estômago, um dispositivo, vamos lhe chamar assim, portanto uma bolsa, por isso é que se chama balão, que eventualmente vai chegar ao estômago e vai ocupar o volume do estômago. Com isto, a pessoa sente-se mais saciada. E, portanto, é uma opção, mas tem que ter, volto a dizer, critérios para a colocação. Uma simples pesquisa no Portal da Queixa é o suficiente para perceber que as denúncias apresentadas por Cláudia Neves em relação ao pedido de reembolso, mau atendimento e até mesmo de alegada publicidade enganosa não são as únicas. Muitas das reclamações no portal estão identificadas como resolvidas pela empresa, mas não chegaram a ser aceites pelos utilizadores, ou seja, os clientes que ao longo do tempo recorrem aos serviços da Corporação Dermostética. Sem dúvida que temos tido um maior número de reclamações no Portal da Queixa, sobretudo relacionadas com alegadas faltas de profissionalismo, insuficiente esclarecimento prévio sobre os procedimentos médicos, e com respostas insatisfatórias, obviamente, tendo em conta aquilo que depois é a expectativa destes consumidores na tentativa de resolver o seu próprio problema. Hoje, no mercado, temos, infelizmente, múltiplas situações em que as clínicas e outras entidades não têm, de facto, senão uma atitude comercial. E isso é, infelizmente, lesivo aos interesses da sociedade e aos interesses das pessoas que socorrem, sem, obviamente, terem conhecimento, de tentativas de melhorar a sua saúde por profissionais que não estão habilitados e por clínicas que, efetivamente, têm este contexto mercantil, não é? Este contexto comercial. Nunca façam nada sem pensar muito, sem recorrer a médicos da especialidade, sem fazerem exames para o efeito e sem realmente terem a certeza que depois possam ser acompanhados no
pós-procedimento. Passados mais de 6 meses desde que iniciou o processo para a colocação de um balão intragástrico na Corporação Dermostética, a única alternativa para Cláudia Neves passa pela Justiça. Já recorreu aos julgados de paz em Lisboa e espera com isso conseguir a devolução de tudo o que gastou com o procedimento médico e as despesas no Hospital Cofetejo.